Esta paisagem idílica e um cenário arquitetónico pouco comum deram à Ponte da Miserela um cariz espiritual. Cheia de fantasia, ficou popularmente conhecida como Ponte do Diabo aqui em Vieira do Minho. Connosco temos o historiador Paulo Silva. Olá, Paulo. Olá. Muito obrigada por estar aqui connosco neste cenário espetacular. Antes de mais perceber e explicar lá para casa onde é que fica mesmo esta Ponte da Miserela. Nós neste momento estamos no concelho de Vieira do Minho, não é? E quando passarmos para o lado lá da ponte, já entramos no concelho de Montalegre, não é? Portanto, esta ponte foi construída na Idade Média pelas povoações aqui locais, porque de um lado, deste lado desta margem, da outra, fazia tudo parte do mesmo concelho, o chamado Concelho Medieval de Vilar de Vacas ou de Roivães. Portanto, neste percurso aqui, temos aqui uma calçada também medieval. Né? E por aqui também passaram os franceses que vinham fugidos da segunda invasão. Exatamente, Paulo, do Porto. Já lá vamos, que eu quero que me conte melhor essa história. No entanto, realçar que este cenário arquitetónico, como eu disse inicialmente, é pouco comum. O que é que traz essa parte menos comum aqui à ponte? Portanto, esta ponte, a sua singularidade está associada um pouco também à sua construção, ao seu enquadramento paisagístico, mas também a um ritual de fertilidade que se fazia aqui e que perdurou até aos dias de hoje. Portanto, em que uma mulher com dificuldades em engravidar ou já grávida, para que as coisas corressem bem durante a gravidez, vinha fazer aqui um primeiro batismo. E esse primeiro batismo era aqui feito de uma forma muito singular, exatamente no centro da ponte, onde as águas do rio Rabagão passam límpidas e puras. Por isso é que esta ponte também é conhecida como a Ponte Santa. Portanto, não é só Ponte do Diabo, também é Ponte Santa. Não, a questão da Ponte do Diabo tem a ver que há uma lenda que diz que foi o diabo que a construiu. E o que é que nos diz essa lenda, Paulo? Em tempos antigos havia um foragido que era perseguido pelas autoridades reais. E ele foi aqui, de certa forma, encurralado. E então, como não conseguia transpor para outra margem, para fugir, ele apela ao diabo. E o diabo pede-lhe em troca a alma. Então o diabo, ele aceita o acordo, o diabo constrói a ponte, dizendo-lhe apenas, não olhes para trás, passa. Ele passou. Quando chegou àquela margem, olha para trás e a ponte tinha desaparecido. Portanto, quando as autoridades chegam ali, já não conseguem apanhar o foragido, não é? Porque já não existia ponte, exatamente. Não é? E Paulo, há pouco estava-nos a falar da parte, portanto, associada à fertilidade, que acontecia o ritual, mais ou menos nesta zona onde passamos agora. Sim. O que é que dizia o padrinho? Que há bocadinho estava-me a dizer. Isto obedecia tudo a um ritual muito bem organizado. Isto é, havia o casal, como eu disse, a mulher tinha dificuldades em engravidar, dirigia-se aqui depois do pôr do sol, ok? E então esperava até à meia-noite. E a primeira pessoa que aparecesse... Passasse na ponte, não era? E passasse na ponte, era convidada para ser padrinho ou madrinha. E então, exatamente aqui, no centro da ponte, era até, primeiro, faziam aqui uma fogueira, não é? Uma fogueira até para se aquecerem, e então o padrinho era convidado a lançar um pote de barro com uma corda para ir buscar as águas santas. As águas santas. Essas águas depois eram retiradas e era feito aqui um primeiro batismo à mulher, em que então o padrinho, com as águas, vertia as águas no ventre da mulher, dizendo: eu te batizo, criatura de Deus. Se fores rapaz, serás Gervás, ou Gervásio. Se fores menina, serás Senhorinha. Um Padre Nosso e um Ave Maria. Este era o ritual. Era o ritual. Portanto, e acredita-se que isso ainda é feito aqui, Paulo? Sim, sim. Ainda há mulheres que vêm de longe e vêm aqui fazer esse ritual. Acreditam que este ritual funciona. Claro que depois, a criança, depois de nascer, tinha o seu batizado no normal, na igreja, etc, etc. Mas isto aqui era um primeiro batismo e
durante, principalmente no século XX, século XIX, Gervásios e senhorinhas eram nomes muito comuns aqui na região. E, no entanto, Paulo, para além de todas estas partes de fantasia e de lendas lendárias, há também uma parte histórica aqui desta ponte ligada às invasões francesas, a parte não é? da lenda tem a ver com a construção pelo diabo. Esta parte aqui é mesmo uma parte que existe. É um ritual místico em que há uma crença popular muito forte em que este batismo funcionava. A parte histórica, comprovada e factual, é que a segunda invasão francesa, quando as tropas do general Soult retiravam do Porto, fizeram o percurso por aqui Não é? e encontraram aqui alguma resistência. Portanto, Morreu muita gente aqui. Morreu muita gente. Aliás, no cancioneiro popular aqui da zona, há uma lenga-lenga que diz o seguinte: as tropas francesas passaram aqui no dia 16 de maio de 1809. No dia seguinte, os populares vieram aqui e encontraram aqui uma mortandade, carros, cavalos, soldados mortos aqui despenhados. E há uma lenga-lenga que diz, do cancioneiro, que diz: chorai, meninas de França, chorai os vossos maridos. Eu, na ponte da Miserela, vi mais mortos que vivos. Mais mortos que vivos. Ainda faz parte do cancioneiro aqui local esta ligação a esta passagem histórica dos franceses. Portanto, esta ponte acaba por ter três vertentes, podemos lhe Três chamar dimensões. assim, É isso que a torna singular. Não só o enquadramento paisagístico, não é? Claro. Não só o facto de unir dois concelhos distintos, que foi só um, na altura, era um concelho diferente, mas unia as duas margens. Portanto, tem esta dimensão lendária, esta dimensão mística e esta dimensão histórica. Julgo que no país, não existe, se calhar até na Europa, não haverá uma ponte com estas três dimensões que a torna singular, cativante e que faz com que as pessoas venham cá e sintam, na verdade, aqui sente-se aqui uma aura mística diferente. E Paulo, para terminar, esta ponte encontra-se agora também num trilho, não é? Que é possível fazer e passar pela ponte. Exatamente. Como é que recentemente o município de Vieira do Minho criou aqui uma série de trilhos para valorizar não só a paisagem, porque é isso que nós temos para oferecer a quem nos visita, essencialmente a paisagem e o património. E é este património singular, diferente, que o município de Vieira do Minho quer divulgar. Daí ter feito aqui o trilho, é o chamado Trilho das Pontes, porque esta ponte está ligada a mais duas, a jusante, que faz exatamente este percurso de alguns quilómetros. São alguns quilómetros. Exatamente, que nós queremos que as pessoas, principalmente das cidades, que venham cá, visitam, sintam este cheiro puro. E conheçam também a história, não é? E conheçam a história, porque a história do país não é só aquela história de Portugal, é a história destas populações, destas povoações e estas pequenas histórias é que engrandecem, de certa forma, a nossa grande história de Portugal. Obrigada, Paulo, foi um prazer. Fica assim feito também o convite lá para casa para virem fazer este trilho das pontes e conhecer a história desta ponte da Miserela, que, como referimos, tem três dimensões, a mística, a parte histórica e, portanto, é digna de visita. E essas três dimensões tornam este espaço ainda mais atrativo e cativante. Obrigado, Rita. Espaçandim é de facto de uma extrema beleza, como as nossas imagens o demonstraram.